Fala, minha grande tropa! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, o primeiro vídeo dessa segunda-feira, valeu? A gente já tinha gravado um vídeo aqui no último domingo, né? Estamos aqui, inclusive, com a listinha aqui dos nossos temas, né, moleque? Aqui a gente anota tudo na mão, é assim que funciona. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. A gente vai repercutir aqui a chegada do Cris Ramos, né, centroavante do Botafogo. Não temos novidades aí, por exemplo, ainda, né, quanto ao zagueiro que vai chegar, ao ponta-direita, né, tava sendo sondado o Iconé, que é um francês, né, tem a situação do Alex Vinícius, isso vai aguardar. Temos os inscritos, né, jogadores que estão sendo inscritos na Copa Libertadores. Eu achei que não ia dar para inscrever o Neto, né, mas eu estava errado, né, na minha contagem, né, o Botafogo já tinha feito 2 alterações, faltavam 3, mas não, o Botafogo ainda pode alterar aí, cara. São 5 alterações e levando em consideração, por exemplo, que os jogadores lesionados, como por exemplo o Caio, ficam para a próxima fase. Então, evidentemente, cabe aí o Neto. Valeu? Tem situação, atualização sobre barreira, tem John, LDU, Copa do Brasil, enfim. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade sobre o Cris Ramos, cara. Uma situação que ela bate mais, né, digamos assim, com aquela minha primeira apuração. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui, né, falando que o Botafogo ele buscaria, né, métodos alternativos no mercado, não só em relação a peças, mas em relação até ao custo, beleza? E aí alguns, obviamente, com toda a razão do mundo, questionaram, né, e falam, pô, Bruno, mas o Botafogo tá contratando aí o cara por 5 milhões de euros, 6 milhões, essa tua informação não procede. Né? E no fim das contas, a primeira informação que se teve, né, que era contrária à minha, é de que o Botafogo contrataria o Cris Ramos por 3 milhões e meio de euros e depois pagaria 1,5 milhão por bônus, né? O que está acontecendo agora, né, de acordo com o Globo Esporte, é exatamente aquilo que eu tinha visto numa primeira apuração, que a gente trouxe aqui, que havia a possibilidade do Cris Ramos chegar por empréstimo com opção de compra, né? Na verdade, obrigatoriedade de compras através de metas, número de gols, número de jogos, e são metas simples de serem batidas, né, dependendo do desempenho do atleta que vem do Cádiz. Então, faz mais sentido, é uma oportunidade do Botafogo contratar um jogador que passa pelo crivo do David, passa pelo crivo do scout, e que é um jogador que ele chega primeiramente por empréstimo, né? E aí depois o Botafogo deve pagar por ele. Valeu? Segundo ponto, a gente tem uma situação aí do Barreira, tá certo, rapaziada? O Barreira, ele voltou a treinar, tá? Não deve ser inscrito, né, pelo limite aí de se inscrever jogadores contra a LDU nessas oitavas de final da Copa Libertadores, e aí teremos o Barreira provavelmente à disposição, e eu acho que seria muito importante, contra o Palmeiras, né? Primeiro, ele voltando, né, tendo a possibilidade, depois que ele teve uma entorse no tornozelo durante um treinamento, né? E segundo, que eu acho que ele vai ter oportunidade, porque o Botafogo ele deve mesclar a equipe para enfrentar o Palmeiras, visando Copa Libertadores. Inclusive é uma coisa muito interessante. O Botafogo construindo, é claro que não tem que pensar nisso, né? O Botafogo tem que pensar em se classificar e ponto. Mas se o Botafogo conseguir uma gordura, conseguir ali 3 gols de diferença, né, contra a LDU, que eu acho bem difícil, tá? Que o time da LDU não é bobo. Mas se o Botafogo conseguir ali uma vantagem de 3 gols, né, o Botafogo ele pode não se dar ao luxo de poupar tanto contra o Palmeiras num jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Isso vale também para o Palmeiras, né, que deve tentar construir uma gordura aí contra o Universitário, né, visando o jogo de volta mais tranquilo. Valeu? Enfim, temos a situação também do John, tá? O John ele já vem sendo monitorado há muito tempo, não só pelo West Ham United, né? O Everton já fez consultas pelo John, o Manchester United, o Aston Villa, beleza? O Galatasaray da Turquia e outros clubes do futebol europeu podem chegar e fazer uma oferta. Então, o John, ele acabou rolando esse negócio, né, que melou, né, a possibilidade da ida dele para o West Ham United. Mas ele ainda pode, nessa janela, como a gente já havia dito aqui, né, num vídeo na última quinta-feira, né, ele pode sim ser negociado ainda nessa janela, tá bom? Inclusive hoje saiu uma foto, né, Neto, John, Léo Link, Raul, os goleiros do Botafogo, Christian Lor, inclusive o Neto, né, foi apresentado hoje como novo goleiro do Botafogo,
se eu não me engano, com a camisa 22, né? E chegou com muito respeito ao John, né? Falou da história do John no Botafogo. E agora, aproveitando que a gente falou do Neto, né, rapaziada? Temos aí inscritos, né, pelo Botafogo na Conmebol Libertadores para esses jogos das oitavas de final, né? Botafogo e LDU, jogo de ida no estádio Newton Santos. Botafogo e LDU, jogo de volta em Quito. E se Deus quiser, o Botafogo vai avançar para as quartas. Álvaro Montoro, o goleiro Neto, inscrito também, né, apto para jogar. Arthur Cabral, centroavante, que entra aí na vaga do Igor Jesus, né? Tem a vaga do Jair também, que foi, né, desocupada, a vaga do Patrick de Paula, enfim. E também, né, o Tuco Correa. Além, claro, né, de sair o Gregory e entrar o Danilo, né, que é muito importante a presença dele nesse jogo, tá? E para finalizar, a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil amanhã, tá, gente? Por volta ali das 4, 5 da tarde, estaremos aqui num vídeo no canal Brown e Fogo, falando a respeito das autorizações, né, que tivermos que dar, e também falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, que definirá o chaveamento. Não só a gente vai ter o adversário do Botafogo, mas a gente vai ter o chaveamento até a final, né? A gente, diferente da Libertadores, em que tem um sorteio nas oitavas, e ele já define todo o caminho até a decisão, a Copa do Brasil ela tem um sorteio nas oitavas, outro nas quartas, e aí sim a gente vai saber o caminho. Valeu? Pote único, Botafogo, claro, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Mineiro e Corinthians. Avaliando as possibilidades, o Botafogo pode pegar qualquer um aqui, tá, gente? Cruzeiro, assim, eu acho que seria o adversário mais difícil, né? É a pedra no sapato do Botafogo nos últimos anos, é o único time aí dos grandes que o Botafogo ainda não ganhou desde que virou SAF, né? Nem mesmo quando ganhou, né? Teve seu ano histórico no ano passado. E acabou de perder, inclusive. O Cruzeiro é um time que tá ali, né, na parte de cima, seria o adversário, obviamente, mais difícil. Fluminense e Vasco, embora o Botafogo seja favorito, na minha opinião, contra ambas as equipes, são clássicos, cara. Eu acho que não é muito bom. O Vasco, eu não digo nem nada, cara, porque o Vasco realmente ele tá muito mal, né? O Vasco tá na zona do rebaixamento, o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro justamente por isso, então não seria um grande problema, né? Mas eu não queria pegar o Fluminense agora, não. É claro que quem quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversário. Se vier o Fluminense, vamos pra cima do Fluminense. Mas é aquilo, né, cara? O Botafogo tem 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense. E aí pega Já dizia Thiago Carpini, né? Quanto mais vezes você perde, mais próximo de vencer você está. Então, assim, eu não queria pegar o Fluminense logo agora não, né, cara? Mas já pensou, o Botafogo ganha 2 jogos, chega a 10 vitórias e passa? Que coisa linda também. Atlético Paranaense seria o adversário mais acessível, né? Mais tranquilo, com folga, né? O time do Atlético Paranaense está muito ruim. Beleza, ganhou do São Paulo, mas foi um cenário assim completamente adverso. O São Paulo dominava o jogo no Morumbi. Eu tava assistindo esse jogo, era pra ter sido uns 3, 4-0. E aí toma um gol no final muito bobo, né? O São Paulo dormiu no jogo. E com 2 minutos no primeiro tempo, na Arena da Baixada, o São Paulo tem um goleiro expulso. Então passou o jogo todo com 1 a menos, foi pra pênalti, enfim. O Atlético Paranaense, inclusive, acabou de perder pro Criciúma no Campeonato Brasileiro Série B. O Atlético Paranaense hoje está mais perto de cair para a Série C do que de subir de volta para a Série A. Então, além de ser um time defasado, é um time que está precisando se resguardar para olhar com atenção para a Série B, para não cair. Então, não acho que eles vão focar tanto assim na Copa do Brasil, entende? Acho que seria o melhor dos mundos pegar o Atlético Paranaense. Bahia, também acho muito complicado, né? Também acho o adversário de qualidade. São os 2 times que eu gostaria de fugir nesse primeiro momento, Cruzeiro e Bahia. O Bahia também vem sendo uma pedra no sapato do Botafogo nos últimos anos, e tem um time muito qualificado. Atlético Mineiro, o Atlético tem um time ruim, longe disso, mas tem problemas, né? É um time que ele não é linear, o trabalho do Cuca não é bom, e o Botafogo tem um histórico, né, cara, de bater no Atlético, então acho que seria, sim, um adversário a se pensar, né? Embora o Botafogo esteja ganhando tanto do Atlético Mineiro, né? Enfim, mas perdeu a última. Então tá na nossa hora de ganhar, né? E o Corinthians, né, que também, né? Claro, o Corinthians tá falando, irmão, acabou de eliminar o Palmeiras. Corinthians em mata-mata é sinistro, aquele jogo cascudo, tem a torcida dos caras. Mas também é um adversário que o Botafogo é melhor. Embora tenha empatado agora no Newton Santos, é um adversário que o Botafogo é melhor. Mas eu também não seria a minha preferência. Numa ordem, quem eu preferiria? Atlético Paranaense,
Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians, eu diria Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia, Cruzeiro. É uma ordem, digamos assim, de preferência. E o que significa a minha preferência? Absolutamente nada. Que venha qualquer tipo de adversário e vamos ver qual vai ser o chaveamento. Eu quero a Copa do Brasil, rapaziada. Mas antes, concentração, quinta-feira, tem Libertadores no estádio Newton Santos. Um abraço, tamo junto e fui.